todos com a graça e a paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé? Quero estar lendo apenas um versículo, Jeremias capítulo 32. Nesse momento, você pode estar alegre. Eu creio que você está alegre por estar na casa do Senhor. E já verifica se o seu celular está no modo silencioso, que as crianças também possam estar atentas e cultuando ao Senhor neste momento. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Amém? Amém. Diz assim, é uma oração do profeta: Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Amém? Amém. Jeremias estava aqui vivendo um momento de prisão. Ele estava preso no palácio de Judá por conta de uma palavra profética que ele havia proferido. E quando nós olhamos para esse versículo 17, que é uma oração, nós entendemos o exemplo de fé que Jeremias se revela aqui a nós. Mesmo diante de uma palavra, de um momento, de uma circunstância onde ele estava sendo perseguido por proferir uma profecia a respeito da palavra do Senhor, ele ainda, mesmo não tendo o cumprimento daquela profecia, mesmo ainda não tendo visto a palavra se cumprir, ele já revela gratidão e louvor ao Senhor. Quando eu li esse texto, eu disse, ele ainda estava vivendo a expectativa do cumprimento daquela promessa, de uma promessa de restauração. O Senhor havia ordenado a ele para comprar um campo, que ele iria então restituir a comunhão daquele povo, e ele, antes que isso acontecesse, ele já proferiu palavras de louvor e de gratidão ao Senhor. E nós olhamos para a palavra de Deus e quantas coisas o Senhor nos prometeu, quantas promessas do Senhor nós temos e talvez nós ainda não vivemos. Nós estamos na expectativa, e fé é isso, essa expectativa de que o Senhor prometeu, então Ele irá cumprir. E quantas vezes será que nós expressamos louvor e gratidão? Quantas vezes nós já exaltamos o nome do Senhor pelo que Ele é? Porque aqui Ele diz, ah, soberano Senhor. Ele já reconhece a soberania de Deus. No finalzinho do versículo ele diz, nada é difícil demais para ti. Há uma outra versão que diz, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Então, amados, mesmo diante das circunstâncias que sejam difíceis, mantenha a sua fé convicta de que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Mantenha o seu coração grato. Ele aqui estava preso por ter proferido uma profecia, ou seja, por ter dito algo que o Senhor havia dito a ele para dizer. E o fato dele dizer a palavra do Senhor, dele ouvir a voz do Senhor, gerou fé no seu coração. Gerou uma convicção de que aquele que prometeu, nós cremos, numa outra passagem, diz, é fiel para cumprir. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos, às vezes, de desesperança, de insegurança, de que como as coisas ficarão. Mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma. Uma fidelidade do Senhor para conosco. E ainda que não tenham se cumprido todas as coisas que o Senhor nos prometeu, nós já professamos gratidão, nós já professamos que Ele é o Senhor soberano acima de todas as coisas, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Por isso nós estamos aqui, para ouvir mais dessa palavra, para cantar louvores ao nome dEle, para orar, para clamar, para exaltar o nosso Deus, que é o único tipo de louvor e de adoração. Amém? Curva a tua cabeça uma vez mais e nós vamos orar por este momento. Senhor, nós somos te tão gratos, porque nós temos a convicção, ó Deus, de que Tu és soberano sobre todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem gerado no nosso coração essa convicção. É o Senhor mesmo quem coloca em nós a fé, a esperança, ó Deus, a certeza de que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, preserva o Teu povo, ó Deus, preserva em nós, ó Deus, essa convicção, preserva em nós, ó Pai, o amor pela Tua casa, o amor pela Tua palavra, ó Deus, que assim como o profeta Jeremias, Pai, que viviam momentos às vezes sombrios, momentos, ó Pai querido, onde homens se levantavam contra ele, mesmo assim, ó Pai, ele não duvidava da Tua palavra, mesmo assim ele continuava proclamando aquilo que o Senhor dizia a ele para proclamar.
derramar, porque era a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nessa noite, ministra no nosso coração a Tua palavra. Fala a cada um de nós, ó Deus, transforma aquilo que é necessário ser transformado. Perdoa, Pai querido, as falhas de cada um de nós. Ó Senhor, que a nossa comunhão seja, Deus querido, autêntica e verdadeira diante do Senhor nesta noite. Senhor, que Tu perdoe realmente a falha, o pecado, ó Deus, tudo aquilo que porventura tem nos afastado de Ti, e que, Pai, nada possa impedir, ó Pai querido, o Teu agir no nosso meio nesta noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, recebe o louvor, recebe a adoração, ó Pai, recebe a gratidão, que como Teu povo nós queremos Te oferecer, ó Deus. Sabemos que para Ti nada é demasiado difícil, ó Deus. Sabemos que não é impossível para o Senhor, ó Deus, mas nós sabemos também que a Tua vontade, ó Pai querido, é soberana, que Tu faz como lhe apraz, ó Deus. Por isso nos ajuda, ó Pai querido, a entender, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, a nos submeter a essa vontade, a viver debaixo da Tua graça e da Tua direção, ó Deus. Te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós temos, Pai, na Tua casa. Que nós possamos jamais, ó Pai, negligenciar o lugar da adoração. Que nós possamos desejar, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, estar na Tua presença, estar na Tua casa, estar cultuando ao Senhor como igreja, como família, ó Deus. E que aqui, ó Pai querido, nós possamos exaltar o Teu nome, Te dar o nosso mais perfeito louvor, ó Deus, porque Tu és o único digno. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Graça e paz. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui hoje na casa do Senhor, podendo louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Que neste momento a gente possa erguer a nossa voz, cantar de todo o nosso coração ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Criatura se derrame aos céus.
nós podemos confiar, amém? Ó Pai, que a Tua presença, ó Pai, é real neste lugar, ó Deus. O Senhor já tem, Pai, ministrado e falado aos nossos corações, ó Deus, desde o momento que nós adentramos aqui, Pai. Ó Senhor, recebe, Senhor, todo o louvor e toda a adoração, Pai, que é dada somente ao Teu nome, ó Deus. Ó Pai, continua falando aos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, que a palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite, ó Pai eterno, possa transformar, Senhor, os nossos corações, ó Deus, e que nós possamos sair, Pai, diferentes, ó Deus eterno, Pai, nesta noite, Senhor, deste lugar, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada família aqui, Senhor, representada, Deus. Ó Pai, que o Senhor, Pai, possa continuar, Senhor, falando conosco, ó Deus. É o nosso desejo, Senhor, é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, querido. Graça e paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. João 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um que aqui está, nesse período, né, de transição, né, que o Senhor possa sempre estar ministrando, abençoando, que vocês também possam sempre estar orando em favor, né, do pastor Luciano, da família. Ele hoje já foi lá para a Iga, né, para poder conversar com o pastor, mas ele já vai estar participando também, agora dos cultos também lá, para poder já conhecer também os irmãos, e que os irmãos possam estar sempre orando, intercedendo também pela sua vida, né? Então, eu convido a você a abrir aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 14, nós vamos ler. Nós vamos começar a estudar esse livro de João, e é muito importante, né, quando nós estudamos o livro de João, o propósito dele é fazer nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Em outras palavras, ele quer afirmar que Jesus é Deus, né? Ou seja, Jesus é divino, está sobre a pessoa dele, a questão da divindade, e ele então vai poder, através desses textos que nós vamos ler, ele vai começar a mostrar, né, que de fato Jesus de fato é Deus, né? De fato ele tem a natureza divina sobre ele,
e ele vai estar mostrando alguns pontos importantes que testifica essa afirmação. Então, vamos ler esse texto primeiro, João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 14, e é importante também, irmãos, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, que se você não entender alguma coisa, é óbvio que isso pode gerar dúvidas em todos os sentidos, né? Até pelo fato de quando nós afirmamos que Jesus é Deus, né? Literalmente, né? Talvez para muitos Jesus foi um bom homem, né? Foi um grande mestre, mas afirmar que ele é Deus é algo sério, né? É algo que você precisa realmente ter todo um respaldo, argumentação para afirmar isso. Mas João ele vai fazer exatamente isso. Ele vai trazer várias argumentações que provam que, de fato, o Senhor Jesus, de fato, é Deus, né? Literalmente, né? Então, vamos ler aqui, ó. João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até 14, versículo 14, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém? Amém. Vamos então orar e pedir ao Senhor para que Deus possa realmente testificar essa palavra no nosso coração. Antes disso, abra também João capítulo 20, lá no capítulo de número 20 de João, o versículo 30 e 31, vai estar falando também acerca do objetivo dessa carta, né? Justamente isso que nós já falamos no início, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, em outras palavras, que Jesus é o próprio Deus, né? É encarnado. Ele fala aqui, ó, vamos lá, João 20, versículo 30 e 31, fala aqui a respeito do objetivo da carta desse evangelho de João. Fala assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para o quê? Que creias que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, né? E, obviamente, quando você fala de Messias, de Salvador, de Cristo, você está falando acerca de Deus, porque só Deus pode salvar, né? Então, isso é importante entendermos. Então, é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, ela está falando aí claramente que tudo isso aqui foi escrito com esse propósito, essa finalidade de levar nós cremos pelos feitos de Jesus, por tudo aquilo que está relatado acerca dele, que de fato ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, em outras palavras, ele é o próprio Deus, né? E que através dessa informação, você entende que através dele você pode ter vida, né? E de fato Jesus, ele produz isso mesmo, né? Houve um comentário acerca do poder que a Bíblia tem sobre as pessoas, né? Principalmente quando você fala da Bíblia, mas em termos da perspectiva do Evangelho, das boas novas. E aí fizeram um teste, colocaram a Bíblia dentro de um presídio e colocaram também um livro normal, um livro que trata a respeito, acerca de coisas importantes, praticamente um livro de aconselhamento. E aí deram esses dois livros. Um livro que fala acerca de aconselhamentos para a vida, e o outro que era a própria Bíblia.
E aí o que eles entenderam foi muito claro, né? Que a palavra de Deus, que a Bíblia, que os presos liam, realmente a Bíblia transformava as pessoas. O outro livro que trazia apenas algum aconselhamento, eles poderiam apenas por um período, por um tempo, mostrar certas verdades, mas que não mudava, não transformava. E eles chegaram à conclusão, então, que a palavra de Deus, de fato, ela muda, ela transforma. E a Bíblia é clara com relação à palavra de Deus, porque fala que, de fato, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela é a própria palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Por isso ela tem poder, né? Poder para curar, poder para libertar, poder para transformar, poder para arrancar as vendas dos nossos olhos, poder para poder corrigir conceitos, ideias, filosofias que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa existência. Então ela tem esse poder de transformação e realmente ela faz isso, né? Por isso que nós precisamos, obviamente, voltar-se para a palavra. E essa palavra aqui, obviamente, está falando acerca do próprio Cristo, porque as boas novas falam acerca dele. E é isso que João vai tentar mostrar dentro desses textos, usando algumas argumentações para provar que Jesus, de fato, é Deus. Isso é importante para nós também, como cristãos. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações onde as pessoas vão questionar a nossa fé. Elas vão questionar o Deus que nós servimos. E a gente precisa, realmente, saber argumentar, né? Então é muito importante nós entendermos e procurarmos argumentar de uma tal forma que a gente possa realmente abrir a mente, o coração das pessoas através daquilo que a palavra de Deus fala e, acima de tudo, que a sua argumentação possa estar bem balizada para poder ajudar essas pessoas a entenderem, né, literalmente o que a própria palavra de Deus expressa ao nosso coração. Então veja, volta agora lá para o texto, e a importância é entender que esse João aqui é o João discípulo, né? Não é o João Batista, mas é o João discípulo, aquele que caminhou com Cristo, aquele que é chamado discípulo do amor, aquele onde Jesus reclinou a sua cabeça, né, sobre os seus ombros, é ele que está escrevendo. E a gente vai ver então quais as argumentações que João vai se utilizar para mostrar e para provar literalmente que Jesus de fato é Deus, né? Veja só, o primeiro versículo fala aí que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é quem que é o verbo. Quem é o verbo? Para vocês, é Jesus? Todo mundo crê que é Jesus, o verbo? Certo. Se nós então cremos que o verbo é Jesus, o que está falando então no versículo 1? Que no princípio era o verbo, no caso Jesus aí, estava com Deus e o verbo era Deus. É importante nós entendermos que no verbo do grego, quando se fala que ele era, né, ou estava com Deus e era Deus, aqui no caso é um presente contínuo. Não é que Jesus deixou de ser, porque quando a gente fala ele era Deus, então dá a entender que parece que deixou de ser, né? Mas na verdade não, aqui é presente contínuo, ou seja, ele continua sendo Deus. Essa é a ideia que João quer trazer. E aí ele está falando no princípio. Por que ele está usando essa expressão no princípio? No princípio do quê? Vocês já pararam para pensar acerca disso? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas princípio do quê? É algo que nós precisamos então questionar. Então, quando nós olhamos para essa expressão no princípio, esse princípio que ele está falando aqui é o princípio de todas as coisas. É o princípio da criação. E veja que aqui traz uma informação importante, está falando que no início, antes das coisas existirem, Jesus já estava lá. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus, antes de existir. Aí vem aquela pergunta assim, quem que criou Deus? Ninguém. Porque antes de todas as coisas existirem, Deus já existia. Quem que o formou? Ninguém. Então aqui nós já entendemos que Deus não foi formado, Deus não foi criado, ele já existia, antes de todas as coisas existirem. E o que ele está relatando aqui? É Gênesis capítulo 1. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele vai relatar acerca do princípio.
ele vai deixar bem claro, né, que quem criou todas as coisas no princípio foi quem? O próprio Deus. Vamos lá? Gênesis 1, versículo de número 1. Olha o que está falando aí. No princípio, é a mesma expressão, tá vendo? Então, obviamente que esse João capítulo 1, no princípio que ele está falando, ele está se referindo ao início da criação. E aqui ele dá ênfase. O que ele está falando que aconteceu no início da criação? Criou Deus, certo? Céus e a terra. E depois, se você discorrer todo o capítulo 1, você vai ver que Deus vai formando tudo que existe hoje, que nós vimos hoje na própria criação. Então, veja que esse verbo aqui, criar, né, que está aqui no versículo de número 1, ele vem do hebraico, que significa, ele tem, na verdade, dois significados. Primeiro vem a expressão bará. Bará significa criar. E esse criar que ele está falando aqui, que fala que Deus criou os céus e a terra, nós temos que entender que Deus se utiliza de dois tipos de criação. Primeiro, Deus cria coisas de algo inexistente. É o verbo bará. É para mostrar que a única pessoa que pode criar algo de algo inexistente, ou seja, não precisa de matéria-prima para criar alguma coisa, é quem? Deus. Certo? Então, bará, a expressão bará do hebraico significa isso. Deus é a única pessoa que pode criar algo de algo inexistente. Por isso, você vai ver que no versículo 2, o que ele fala? 3, aliás. Disse Deus o quê? Haja luz. Ele está usando alguma matéria-prima aqui ou não? Não está. Ele simplesmente está declarando, através da declaração do poder da sua palavra, a coisa começa o quê? A existir. Não existia, mas agora começa a existir. Esse é verbo bará. Né? Então, seja Deus usando essa ação para poder criar algo de coisas inexistentes. Não tem matéria-prima, ele simplesmente declara pelo poder da sua palavra e a coisa começa a existir. Mas também existe o verbo criar assa, que significa que Deus também cria, mas agora a partir de matéria-prima. Por exemplo, quando Deus criou o homem, o que ele usou? Usou o barro. Então, veja, ele pega a matéria-prima existente, o barro já tinha, porque você já vai ver que aí no capítulo 2, né, a partir do versículo 1, vai falar acerca da formação do homem, e vai falar que ele pegou o barro e através do barro ele criou o homem. Quando ele criou a mulher, usou o quê? A costela de Adão, né? Então pegou o osso, né? Aí tem umas pessoas que falam, por isso que a mulher é osso duro de roer. Brincadeira, viu? Não tem nada a ver com relação a isso não, mas de qualquer maneira a gente vê que ele está usando algo para poder criar. Então veja que isso aqui acontece na criação. E deixa bem claro de que Deus então se utiliza desses dois verbos do hebraico, bará e assa, para poder criar. Bará então significa que Deus cria de algo inexistente. Assa significa que Deus cria a partir de algo que já existe. Então ele se utiliza. Nós, né, se fôssemos aplicar para nós teríamos só usar o assa. Né? Por quê? Porque a assa é exatamente isso. Você só pode criar coisa a partir de matéria-prima. Nós somos assim. Por exemplo, Bíblia. De onde que nós... Qual é a matéria-prima para se criar uma Bíblia? Papel, da árvore, né? Então se utiliza a árvore para poder criar o papel e poder fazer isso aqui. Então, a mesa, enfim, luz, tudo que nós temos aqui que o homem cria, você vê que ele só pode criar a partir de algo que existe. Por isso que bará, né, é uma expressão ela se limita apenas à pessoa de Deus. Deus é o único que pode criar coisas de algo inexistente. Por isso ele tem poder. Ele tem poder. Ele pode fazer surgir coisas onde não existe. É por isso que, dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber que o Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. É um Deus que opera. Opera onde o homem não pode operar. É um Deus que faz coisas onde também nós não podemos fazer. É um Deus que opera na esfera da impossibilidade. Porque eu pergunto, você pode criar algo a partir de algo que não tenha matéria-prima, por exemplo? Impossível. Não tem como criar. Mas Deus cria. Ele tem poder. Por isso que para ele não tem nada que seja impossível. Ele pode fazer surgir coisas que não existem. E é por isso que nós aplicamos essa ideia para tudo que envolve a nossa vida.
teu casamento pode estar arruinado, mas ele pode fazer e restaurar o casamento, independente do estado que se encontra. E eu sou prova disso, né? Não por minha experiência, mas por já instruído, aconselhado vários casais que praticamente estava literalmente destruído o relacionamento e Deus restaurou. Né? Situações que aparentemente era impossível, humanamente falando, de haver algum tipo de possibilidade de haver algum resultado positivo, e Deus foi lá e operou. Algo assim que nem no caso a gente vê de Lázaro, 4 dias morto, fedendo. Ele simplesmente chega lá e fala, Lázaro, sai para fora. Né? E ele sai vivo. Né? Ou seja, nem a morte pode deter. Né? Nem a morte significa que é algo que é impossível de Deus fazer. Ele pode fazer. Né? Até para morto tem jeito. Então é para mostrar essa ação desse Deus que nós servimos. Mas a ideia aqui de João, quando ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é mostrar que esse Deus que criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1, porque ele faz a afirmação clara, e no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ninguém duvida que Deus é o criador de tudo que existe na criação. A questão agora que João está falando, que esse Deus que criou foi quem? Jesus. Aí você vai ver aqui, literalmente na sequência do versículo 2 e 3 de João. Olha que ele vai falar, ele estava no princípio com Deus, princípio da criação. E aí o 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá vendo? Tá vendo que quem criou todas as coisas? Nós falamos em teologia sobre trindade econômica, né? Onde você vai qualificar qual é a função de cada pessoa da trindade. Deus Pai como arquiteto, Jesus como aquele que se coloca à disposição do Pai para executar aquilo que Deus quer, e o Espírito Santo dando poder para a execução de tudo isso. Então, você vai ver que claramente nessa questão aqui, que na questão da execução, da criação, de criar todas as coisas, quem está fazendo isso aqui? É Jesus. Jesus está fazendo. Então, a primeira argumentação que João deixa bem clara aqui no início desse evangelho é mostrar que Jesus é o Deus criador. Porque para as pessoas que entendem acerca da criação, ninguém duvida que quem criou foi Deus. No caso, estou falando para nós que, obviamente, estamos inseridos dentro de um contexto cristão e seguimos, né, a ação do criacionismo, ou seja, que alguém criou todas as coisas que existem, e esse alguém que criou foi Deus. Né? Então, nós cremos, o cristão crê dessa forma. Então, veja que ele começa, então, enfatizando essa ideia. Jesus é o criador de todas as coisas que existem. Aí você vem com um questionamento assim, mas Jesus não só nasceu depois lá de Maria e José, né? No Novo Testamento, mas como é que ele está lá no começo? É justamente para mostrar que Jesus é o quê? Divino. Ninguém aqui está falando acerca da natureza humana. Óbvio que Jesus, humanamente falando, ele não estava lá. Que Jesus só vai nascer no Novo Testamento, né? Através de Maria e João. Mas João quer mostrar que Jesus, antes mesmo dele ter sido gerado como homem, ele já existia. Ele já existia. E a prova disso, quando você pega aquele João 3,16, eu não sei se você já fez uma análise daquele texto, fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Onde o filho estava? Onde que o filho estava? Hã? Com ele. Com ele, estava com o pai. Ele estava com o pai. Quem se colocou à disposição para se reencarnar humanamente aqui nesse mundo? Foi ele mesmo. Isso quer dizer que Jesus já existia. Divinamente falando, eu estou falando, né? Não estou falando humanamente. Mas divinamente ele já existia. Tem um texto que fala, né, que os doutores da lei, Jesus fala assim, que antes de Abraão existir, eu já existia. E obviamente que se você for fazer a comparação de tempo, na época de Abraão e época de Jesus, são centenas de anos atrás. Centenas de anos. É lá no início, Abraão.
E aí você vai ver, as autoridades já falam assim, mas como assim? Você não tem nem 50 anos, como você está falando que antes de Abraão existir, você já existia? Mas é para dar ênfase justamente isso aqui. Que divinamente falando, ele já existia. Como Deus, ele já existia. Por isso que nós trabalhamos na teologia a questão das duas naturezas de Cristo. A humana e a divina. E a gente consegue provar pela Bíblia que, de fato, Jesus, literalmente, é Deus nesse sentido, né? Então, aqui, a primeira argumentação que João está se utilizando é mostrar que Jesus é o Deus que criou todas as coisas. Que ele estava lá com Deus, isso é muito importante, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. É isso que o texto está falando. Por quê? Porque quando se trata de criação, nós sabemos que quem criou foi Deus. E é exatamente isso que João quer mostrar, que Jesus, ele é o autor da criação. Ele criou todas as coisas que existem. E não só criou, mas também sustenta, governa também todas as coisas e preserva. É por isso que você vai ver que tudo que existe na criação, ela caminha de forma natural. Você vai ver os frutos dando na época certa. A gente aqui no Japão mesmo vê a questão do sakura, né? O sakura não é no mesmo tempo que dá? Você já viu por acaso sakura dando em agosto? Não dá. É sempre no mesmo período. É sempre o mesmo processo. Você vai ver que não muda o processo. Você vai pegar a plantação de arroz, é a mesma coisa. O processo é sempre o mesmo, não muda. Tem que ser daquela forma. E assim vai, né? Uma espaçonave vai para o céu. Ele não pode sair por qualquer lugar, tem que sair para um lugar específico. E aí você vai vendo que tudo que foi criado, né, é o próprio Deus que preserva, sustenta e governa. Ele tem toda a autonomia e autoridade sobre tudo que existe. É por isso que você vai ver que ele tem controle, é por isso que você vai ver que tudo funciona da forma como Deus já ordenou. É por isso que a gente vai passando dia após dia, pode ver. O sol nasce de um lado, se põe no outro, e assim vai sucessivamente, não para. Continua o mesmo processo. Não sai daquele processo. E a gente vai ver no Senhor fazendo todas essas ações. E a gente vê questão mesmo nossa mesma, na nossa posição, né? Como o planeta Terra onde nós habitamos. Ele não é o quarto do sistema solar por acaso, ele está no lugar certo. Ele não está nem na frente nem para trás, porque aí vai ter esse problema. Se vai mais para frente, mais calor. Vai mais para trás, mais frio. Mas a gente está numa posição exata. E o ser humano é assim. O ser humano ele precisa ter uma estabilidade de temperatura. Senão ele morre. Senão as coisas não funcionam. Se você pegasse uma planta e colocar num ambiente que não está apropriado para ele, a planta morre. E assim a gente vai ver, né, analisar como todas as coisas que foram criadas por esse Deus são o quê? Perfeitas. Não tem nada está fora daquilo que Deus estabeleceu. Nada. Nada. Tudo está perfeito. Você já parou para imaginar, irmãos? Nós necessitamos de oxigênio. Quantas pessoas existem no mundo? Você já parou para contar quantas pessoas tem no mundo? Bilhões? Milhões? Aí eu pergunto, por que não falta oxigênio? Né? Porque continua todo ano, todo mês, todo dia. Você imaginou se acaba o oxigênio? Quem que mantém esse oxigênio, né, sendo gerado todos os dias? É o próprio Deus que faz isso. Imaginou se as plantas, as árvores param de dar frutos? Olha o caos que vai ter. Aonde você vai tirar fruto? Como é que você vai plantar as coisas se não tem mais, não gera mais nada? E a gente vê todo esse ciclo funcionando continuamente. Não para. Continua do mesmo jeito. Para mostrar que Deus é aquele que de fato preserva, sustenta e governa todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. E é por isso que se Deus tirar a mão dele sobre a criação, acabou a criação. Ela se destrói. Se destrói. Eu vou dar um exemplo bem fácil para nós entendermos acerca disso, do que é o Senhor controlando. Você já pegou sinal de trânsito? Você tenta imaginar, eu não sei se você já viu, né, aqui no Japão já aconteceu uma vez de ter dado blackout onde eu estava e apagou os sinais. Todos os sinais apagaram.
Aí eu pergunto para você, o que aconteceu com o trânsito? Você acha que ficou normal o trânsito? Não. Virou uma bagunça. Porque ninguém esperava por ninguém. O sinal está apagado, um quer avançar, outro também quer. Não para, o risco de acidente é gigante. Aí o que teve que acontecer? A polícia teve que ir até o sinal e começar a orientar quem passa primeiro e quem espera. Então o sinal do trânsito está ali para quê? Para manter a ordem. Mas tira o sinal e você vai ver o que vai acontecer. Desordem. Vai virar bagunça. Ou seja, na desordem começa a acontecer autodestruição. Porque não existe mais limite. As pessoas fazem do jeito que querem fazer. Então, por isso que tudo tem ordem. Tudo segue uma ordem. E precisa ser estabelecido isso para quê? Para justamente manter a ordem. Senão a coisa vira um caos, vira uma bagunça. E essa é a ideia. A ideia de Deus sustentar, preservar e governar é exatamente assim. Enquanto Deus está fazendo isso, a criação está sustentada, ela está preservada e governada. Se Deus tirar a mão dele sobre a criação, já era. Se autodestrói. E é assim mesmo. O ser humano precisa de freios, precisa de limites, senão ele se destrói. Literalmente. Tira o limite de velocidade para você ver o que vai acontecer no trânsito. Você vai ver pessoas andando a 250, se o carro chegar, mas ele vai pisar até 250, até onde der. Porque não tem limite mais. Você faz o que você quer. E esse é o perigoso. Então, o que João quer mostrar aqui, que Jesus, então, ele é o que? O Deus Criador. Foi ele que criou todas as coisas, né? Ele que estabeleceu isso. E ele faz questão de mostrar que Jesus, então, como Deus, ele já existia, né? A existência dele, é antes da criação. Por isso, ninguém criou Deus e ninguém formou Deus. Se alguém te perguntar quem criou Deus, quem formou Deus? Não, ele já existia. Quem o formou? Ninguém o formou, porque ele já existia. Antes de todas as coisas acontecerem, ele já existia, né? Agora, o que começou a acontecer, teve início? A criação. É por isso que para nós, né, seres humanos, e pela nossa limitação, né, com relação ao pensar, é difícil entender a ideia de eternidade, de algo que não tem começo e fim. Por quê? Porque tudo que nós entendemos com relação ao que começa sempre tem um princípio, não é? A Luísa está chegando aí, teve um começo, não é? Assim? Então, para a gente, tudo que a gente vai entender acerca disso, a gente sempre coloca começo, meio, fim. Então, a ideia de eternidade que não tem começo, não tem fim, é difícil entender. A gente não consegue, às vezes, compreender essa ação, mas justamente por causa disso. Por isso que a gente quer, a todo momento, ficar tentando descobrir quem que criou Deus. Por quê? Porque tudo foi criado. Tudo teve um começo. Mas lembre-se, o que João está falando aqui, que antes de haver um começo, Deus já existia. Por isso que ninguém formou Deus e ninguém o criou, né? Ele já existia antes de todas as coisas e foi ele que criou tudo que existe até os dias de hoje, né? Vamos lá, essa é a primeira argumentação, então. Ele usa a ação da criação para mostrar que Jesus é Deus, né? Que ele realmente é o autor da criação. Segunda coisa que ele vai vir aqui, ele vai falar que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós sabemos também que essa questão da vida, né? Obviamente que quem dá vida, quem produz vida, quem tem poder para dar, quem tem poder para tirar, nós sabemos que é Deus. E a ideia é exatamente mostrar que em Cristo, de fato, você tem vida. Fora de Cristo, não há vida. É Ele que gera essas coisas. Por isso que ele começa a trabalhar essa ideia lá no capítulo 5, versículo 26. Vamos ler. Só para nós entendermos. 5:26. Olha o que ele vai falar aí. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o quê? Ao Filho ter vida em si mesmo. Ele tem vida, ele é autor da vida. Lá em 1 de João 5, 11, 12, vamos ler. 1 de João está lá no finalzinho, antes de Apocalipse.
1 de João 5, 11 e 12. Fala assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? No seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você percebe então que a ênfase de João é deixar claro, né, de que realmente a pessoa ela só pode ter vida verdadeira, genuína em quem? Em Cristo. Ele é o autor da vida. Ele é o único que pode, de fato, gerar vida, né, em alguém. Né? E é por isso que ele fala que essa vida que ele gera, né, em alguém, numa pessoa, ela acaba levando a pessoa a se tornar isso aqui. Ó. Vamos lá. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando fala de trevas aqui, ele está falando acerca de tudo aquilo que, não só de escuridão, né, porque você pode jogar isso na perspectiva de criação, coisas escuras, né, e luz, aquilo que clareia a escuridão, que pode trazer luz, mas também está especificamente falando aqui no sentido de trevas espirituais, de coisas que o ser humano, infelizmente, por causa da natureza pecaminosa, começa a agregar na sua vida, como conceito, como ideia, como estilo de vida, e que leva ela a trilhar por caminhos que não são caminhos de Deus. Estimula ela a praticar coisas que não são de Deus. E isso torna a pessoa, que exatamente essa expressão, torna ela em trevas. Faz ela ficar numa escuridão espiritual. E aí a Bíblia deixa bem claro que a única pessoa que pode trazer luz na situação de trevas é quem? É o próprio Cristo. É por isso que Jesus, irmãos, a pessoa ela pode estar vivendo um caos espiritual. E você vai ver que quando Jesus se achega a essa pessoa, obviamente por causa da pessoa ter recebido a Cristo, pela pessoa ter abrir o seu coração para caminhar com ele, se submeter à sua vontade, ele começa a sair desse estado de trevas. Ele começa a enxergar a vida realmente da forma como Deus estabeleceu. Aqueles conceitos errados, ideias erradas que ela vai adquirindo no decorrer da vida, vai dando vazão àquilo que Deus começa a ensinar. E Jesus é aquele que promove essa ação. Ele é o único que pode tirar a pessoa das trevas e levar para o reino dele. É o único que pode trazer luz. É o único que pode iluminar a vida de alguém. É o único que pode mostrar a direção, mostrar o caminho certo a ser seguido. Por quê? Porque ele é luz, ele resplandece, as trevas não conseguem prevalecer sobre essa luz. Isso é fato, né? Em termos científicos, é simples. Apaga essas luzes para você ver o que vai acontecer. Trevas total. Você vai enxergar uma coisa? Não enxerga nada. Mas liga a luz. É como se a luz iluminasse, fizesse você enxergarmos todas as coisas e desse possibilidade de ter percepção do que existe. E é exatamente isso. Jesus, quando ele começa a realmente entrar na vida de alguém, ele realmente assim, as portas se abrem para que ele realmente reine no coração de alguém. Você pode ter certeza que ele é aquele que pode produzir essa verdadeira vida nessa pessoa. E se produzir essa verdadeira vida, ela automaticamente ela tem essa luz. Porque Jesus é a própria luz. Ele ilumina, ele tira as trevas, né? Ele prevalece sobre as trevas. As trevas não têm como, né, realmente prevalecer sobre essa luz, que é o próprio Cristo. Então, João está deixando bem claro também que Jesus é aquele que pode realmente transformar, mudar, libertar, trazer os conceitos exatos acerca da verdadeira vida, né, para a vida de alguém. É Ele que faz isso, é Ele que produz. Por isso que você vai ver que é natural que as pessoas, quando elas estão passando por qualquer tipo de problema e dificuldade, você vai ver, para quem que as pessoas correm, irmãos? Quem que elas começam a clamar? Você já parou para perceber isso? Passa um momento de dificuldade, difícil, um caos. Para quem que o homem corre? Para quem que ele clama? Para quem que ele espera que haja uma solução para o problema que ele está enfrentando? É Deus. Aí a pergunta é, como é que essa pessoa sabe que Deus existe, né? Por que ela clama a Deus? Você já parou para pensar nisso?
O que leva essa pessoa a clamar a Deus? Né? Por que ela entende que tem algum ser espiritual que realmente está acima dele e que pode trazer uma solução para ele? Mas de onde isso veio? Quem que gerou isso nele? A criação explica. Deus, quando criou o homem, ele fala lá que criou o homem que conforme a sua imagem e semelhança. E mais semelhança não quer dizer questão física, né? Não quer dizer que Deus tinha boca, tinha olho, então Deus criou o homem desse jeito. Botou olho, botou a boca, botou o nariz, botou a estrutura humana. Não é esse o sentido. Até porque no Velho Testamento, a perspectiva que as pessoas tinham acerca de Deus é que Deus é espírito. Espírito não tem forma física, não é? Mas é óbvio que na pessoa de Cristo, quando Jesus se encarna, sim, aí sim nós podemos afirmar que ali tem uma estrutura física, mas a gente está falando da criação, é antes disso acontecer. Então você vai perceber, né, claramente assim, que quando nós tratamos, né, acerca disso, nós precisamos entender que, de fato, Cristo, né, realmente é aquele que pode trazer luz acerca dessas questões e trabalhar isso no coração humano, mostrar literalmente que ele realmente é aquele que pode produzir, ele é aquele que pode trabalhar, ele é aquele que pode realmente arrancar as pessoas dessa situação. Então, quando Deus criou o ser humano, né, como eu vinha falando, ele tratou essa questão mostrando que o homem devia ser o quê? Criado conforme a sua imagem e semelhança. Está lá no versículo 26 de capítulo 1 de Gênesis. Então, criar o homem à sua imagem e semelhança significa que o homem ele tem características de Deus sobre ele. Quais são as características? Moral, né, intelectual e espiritual. É por isso que você vai ver que todo ser humano, de alguma forma ou outra, sabe discernir o certo do errado. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Você vai ver que o ser humano é o único que tem intelecto para poder raciocinar, pensar acerca de todas as coisas. E você vai ver que o ser humano, além do ser humano, também tem os anjos, os únicos seres criados por Deus que podem desenvolver o quê? Espiritualidade com Deus. Por isso que você vai ver que o ser humano pode ser um índio, pode estar lá no Peru, pode estar na África, pode ser de civilizações, né, que são bem afastadas. Eles, de alguma forma ou outra, buscam uma divindade. Pode ver. Os índios estão lá, batucando, porque creem que uma divindade existe. Aqui os japoneses também. Pode ser que eles não estejam buscando o Deus da Bíblia, mas eles creem que existe um ser espiritual, uma divindade. E eles estão buscando. Isso mostra, então, que essa noção que as pessoas têm acerca de Deus, né, de que Deus existe, é justamente porque Deus criou o homem com essas características que estão sobre ele. Por isso ele busca. Por isso que ele crê. Agora você vai ver que os outros seres criados não fazem isso. Você já viu por acaso um cachorro chegar lá e na igreja ficar lá ajoelhado orando? Não vê. Você já viu um peixe lá, vamos orar aqui para comer esse camarãozinho? Também você não vai ver. Você já viu algum animal, por exemplo, desenvolvendo espiritualidade com Deus? Você não vai ver. Porque essas características não estão sobre esses seres, mas sim só sobre o homem e sobre os anjos. São os únicos seres criados por Deus que podem fazer isso. Desenvolver espiritualidade. Então, nós vemos assim que Jesus, né, quando ele vem, ele é essa luz que resplandece nas trevas, ele tem esse propósito, essa finalidade de mostrar que a vida verdadeira só é possível através dele. Fora dele, não existe a possibilidade de ter essa vida. Ele é aquele que pode, de fato, iluminar, tirar a cegueira espiritual, mostrar a vida que realmente Deus quer para cada ser humano, para ele poder fazer isso. E aí, ele vai continuar ainda trazendo o testemunho de João, mas duas coisas são importantes aqui na argumentação de João acerca da questão da divindade de Cristo. Ele vai usar os aspectos dos milagres que Jesus fez, né? E nós sabemos, né, que já desde o Velho Testamento, quando se falava acerca do Messias, do Salvador, que é o próprio Deus, ele fala acerca de alguém que viria e que faria prodígios, maravilhas. Ele operaria na esfera, né, do sobrenatural. E aí o que acontece? João, então, aqui ele vai usar também dois argumentos acerca disso. Primeiro,
vai mostrar os feitos de Jesus, no livro de João. Lá no capítulo 2, o que ele faz? Transforma água em vinho. Esse é o primeiro milagre. Vai transformar água em vinho. Depois, o que ele faz? Lá no capítulo 5, ele cura um paralítico, né? E aí você vai ver a cura desse paralítico. Também cura, no capítulo 4, versículo 46, o filho de um oficial do rei, que jaz paralítico. Capítulo 6, ele vai fazer outro milagre. Ele vai transformar, multiplicar pães e peixe. 5 pãezinhos e 2 peixes vão ser transformados aí de uma tal forma que vai conseguir suprir a necessidade de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E se contar mulheres e crianças, pode botar aí de 15, 20, 25 mil pessoas, através de 5 pães e 2 peixes. Né? Ele vai prosseguir ainda, trabalhando aqui no capítulo de número 9, a cura de um cego de nascença. Isso aqui era algo que ninguém nunca tinha feito. Nunca existiu relato de um cego de nascença ser curado. E Jesus faz isso. E aí ele prossegue ainda, trabalhando, falando no capítulo 11 sobre a ressurreição de Lázaro, que é a coisa mais milagrosa ainda. Ele morreu e depois de 4 dias, Jesus o ressuscitou, já fedendo. Isso aí é só um milagre que pode ocorrer para que ele pudesse fazer tal feito. Então, esses milagres que Jesus fez no decorrer do livro de João, mostra claramente que João quer argumentar que Jesus de fato é Deus. Só Deus poderia fazer o que ele fez. E aí, se você for ver os outros relatos bíblicos com relação a coisas assim, milagres, né, do próprio Cristo, nos outros evangelhos, você vai ver que ele vai andar por sobre as águas. Ninguém andou por sobre as águas e não afundou. Mas ele fez isso. Ele andou por sobre as águas e não afundou, né? Então você vai ver muitas coisas, né, que Jesus vai fazendo. Por exemplo, o Velho Testamento fala claramente que a única pessoa que tem poder para perdoar pecados é Deus. Aí o que Jesus faz? Perdoa também pecados, né? Mas é para mostrar que ele de fato é quem? É Deus. Ele, para você ver, ele tem poder sobre toda a criação, a tal ponto que ele pode chegar por um mar agitado e por um vento que estava, né, forte, né, naquele momento, com os discípulos. Ele fala: vento, para, mar, acalma-te. E a Bíblia fala que se faz bonança automaticamente. Ele pode chegar para uma figueira que não dá fruto e falar assim: de ti não nasce mais fruto. A árvore começou a secar instantaneamente. E assim vai. Deus também tem poder para dar e tirar a vida. E aí você vai ver ele curando, ressuscitando, filha de Jairo, já estava morta. Ele ressuscitou. Lázaro ressuscitou. A viúva de Naim também ele ressuscitou. Essas pessoas que morreram, para mostrar que de fato ele é quem? É Deus. É exatamente isso. Os feitos mostram que Jesus é Deus. Mas uma outra argumentação que João também se utiliza é a questão da expressão eu sou. Você sabe lá, vamos ver Êxodo capítulo 3. Vamos só aqui pegar aqui, ó, Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver aqui essa expressão sendo utilizada. E a gente vai ver que João também vai se utilizar dessa expressão para mostrar que Jesus de fato é Deus, né? Capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que está falando aí. Esse aqui é o contexto onde Deus fala para Moisés ir até lá Faraó, pedir para que ele libertasse o povo, né, da escravidão do Egito. E olha só o que ele fala aqui. Versículo 13 e 14 do capítulo 3 de Êxodo. Disse Moisés a Deus, preste atenção: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome? Aí ele fala, o que direi? Aí disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Qual é a expressão aqui que está sendo utilizada? Para deixar claro que é Deus que está enviando ele? Que é o Senhor que o envia? Qual é a expressão? Eu sou, não é?
Muito bem, então vamos lá. Isso mostra que só Deus pode se utilizar dessa expressão eu sou. Então veja só agora, eu quero que você vá agora, volta para o livro de João, e a gente vai ver literalmente, né, Jesus se utilizando dessa expressão eu sou. Quer ver só? Vamos lá. Versículo de número 26 do capítulo 4. O que está falando aí? 26 do capítulo 4. O que está falando, irmãos? De Jesus. Eu o sou, eu que falo contigo. Pronto, eu sou. Vamos lá. Agora, capítulo de número 6, versículo 35. O que está falando? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Muito bem. Capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, né? Vamos lá. Capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tá vendo? Vamos lá. Aí vai lá no capítulo 10, versículo de número 7. O que fala? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou as portas das ovelhas. O versículo 11 agora. 10, 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, certo? Aí vamos lá, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição. E a vida, né? Então veja, Jesus está aqui utilizando expressões que quem deveria usar? Só Deus. Só Deus poderia utilizar. É a mesma questão lá que a gente falou do Bará. Só Deus pode criar coisa de algo inexistente, né? Então aqui a gente vê que todos esses textos aqui, que Jesus, é Ele mesmo que está falando, e disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, né? E ainda, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele fala, eu sou o pão da vida, né? E assim eu falei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas essas expressões que ele está utilizando, usa essa expressão eu sou. Isso quer dizer que João está querendo deixar bem claro que nessa segunda argumentação dele acerca da divindade de Cristo, está mostrando que além de Jesus fazer coisas sobrenaturais, operar de uma forma milagrosa, né, sobre todos os textos que nós lemos, ele também utiliza dessa expressão eu sou para mostrar claramente que ele é o próprio Deus. E aí então, irmãos, a gente vai perceber que quando nós temos essa perspectiva, é por isso que nós não temos uma esperança morta. A nossa esperança, ela sempre é viva. É essa esperança que nos dá certeza que aquilo que realmente Jesus falou, né, realmente a gente pode confiar, crer que vai acontecer, que Ele cuida, que Ele sustenta, que Ele realmente se preocupa conosco, que Ele pode mudar realmente circunstâncias. Ele pode fazer por quê? Porque Ele é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus encarnado. E Ele pode fazer exatamente isso. Ele pode agir dessa maneira ao nosso favor. Então isso traz o quê? Segurança ao nosso coração, consolo ao nosso coração, certeza de que nós não estamos servindo ao quê? A um Deus qualquer, mas a um Deus que pode operar, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Você já parou para pensar nisso? Não é meramente uma pessoa, um homem, mas é o próprio Deus encarnado que nós servimos. É o Deus que opera. Por isso que tudo que a gente faz na igreja, de fato, está centrado em quem? É em Cristo. O culto é em Cristo. Tudo que nós fazemos é em prol da pessoa de Cristo.
Se você vai orar, em quem você finaliza a oração é em nome de Jesus. Se você vai curar alguém, em quem você finaliza a oração de cura? Em nome dele. Quando nós queremos clamar por uma coisa, né, que é impossível aos nossos olhos se cumprirem, a quem a gente ora e finaliza? É no nome dele. Por quê? Porque o nome dele tem poder e autoridade para fazer isso. É o nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra. E essa é uma expressão importante que ele está falando, que está acima de tudo, né, que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem outro nome acima de Cristo. Essa é a ideia. Por isso ele tem poder. Por isso que a gente pode crer. Por isso que a gente pode orar no nome dele. Por isso que os demônios têm que se submeter. Quando falam em nome de Jesus, sai dessa pessoa, tem que sair. E assim por diante. Né? Então, há poder no nome de Jesus. E ele tem esse poder para fazer isso, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele faz isso. Ele age dessa forma. Né? Vamos lá. Ele fala, versículo 6. Houve homem enviado por Deus, cujo nome era João. No caso aqui agora é João Batista. Né? João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Quem que é a luz? Jesus. Né? A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Aí ele fala, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o quê? O homem. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Nós sabemos aqui que João, a gente até leu lá no texto quando estudou Mateus capítulo 1, falando acerca do Messias, né? E quais as argumentações que o próprio Mateus utilizou para mostrar que Jesus era aquele Messias que era predito no Velho Testamento. A gente deixou bem claro que uma das coisas que falava acerca do Messias, que viria alguém que prepararia o quê? O caminho para Jesus, não é? Quem que ia preparar? João Batista. João Batista, ele ia preparar. Por isso que ele fala que a Cristo é a primazia, ou seja, ele é superior a ele. Por mais que João tenha nascido antes, né, 6 meses antes, né, mas a gente entende que João está querendo mostrar. Ele é superior a mim. E justamente porque é superior? Porque ele já existia, porque ele é Deus, porque é ele que pode operar realmente e batizar as pessoas com fogo e Espírito Santo, diferentemente de João, que só batizava com água, era uma coisa simbólica, e a gente sabe que água não transforma ninguém, a água não muda ninguém, a água não tem poder para transformar caráter, vida de ninguém, mas o Espírito Santo tem. Né? Ele pode agir, Jesus ia fazer isso. Então a gente vê que ele está deixando bem claro que esse Jesus que é vir, né, quem está testificando acerca dele? João Batista. Então João, o apóstolo, o discípulo de Cristo, quer mostrar que João é aquele que estava preparando o caminho para Jesus. E é importante a gente ver assim, essa ação da humildade de João, né, porque em nenhum momento, né, ele realmente reivindica essa ideia dele ser o próprio Cristo. Pelo contrário, eu não sou Elias, eu não sou Cristo, mas aquele que há de vir, esse sim é. Esse não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele é realmente o Cristo, o Messias, o Salvador, é o próprio Deus, né? E aí a gente vê, versículo 8 ele fala, ele não era a luz, mas veio para que testificasse. Então ele está confirmando. O que João, né, o discípulo quer mostrar é justamente que João Batista também fala acerca desse Cristo, desse Salvador, desse Deus que viria após ele. Né? E ele é testemunha disso. E é interessante, o nome fala, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, quem que ilumina o homem? Quem que pode transformar? Quem que pode mudar? É essa luz que vem, que é o próprio Cristo. Ele sim pode. E aí é importante, né, nós entendermos acerca dessa verdadeira luz. Ele pode iluminar, ele pode mudar, ele pode tirar as pessoas do estado de trevas. E aqui, no versículo 10, tem essa expressão aqui, mundo, e esse mundo aqui, essa palavra, ela precisa ser diferenciada em 3 perspectivas, né? Fala assim, ó, o verbo estava no mundo. Ele está falando no sistema, mundo se tratando de sistema. O mundo foi feito por intermédio dele, está falando sobre a criação, porque foi ele que criou. E fala, mas o mundo não conheceu. Ele está falando quem? Sobre os homens.
Então veja que é uma mesma palavra, mas que no mesmo versículo se utiliza para 3 coisas diferentes. Primeiro, fala de sistema. Segundo, fala da criação mesmo, das coisas que existem. E terceiro, fala da humanidade, dos homens. Então ele vê, o verbo estava no mundo, sistema. O mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, a criação, o mundo criado, né? Mas o mundo não o conheceu. No caso aí, então, é o homem, né? A humanidade. E fala, veio para que era o seu, que no caso aqui é os judeus, certo? Mas os seus não o receberam. Ou seja, eles rejeitaram a pessoa de Jesus. Eles não creram que Jesus de fato era o Messias, era o Salvador. Então rejeitaram. E olha que essa rejeição, irmãos, é fundamentada, baseada em coisas que eles não poderiam de fato rejeitar. Porque quando você vê o histórico de Cristo, a vida dele, tudo que Jesus fez comprovar que de fato ele era o Messias, que ele era o Salvador. Mas as pessoas não quiseram o receber nesse sentido. Aí vem o versículo 12, que é a promessa para nós. Já que eles não querem receber, mas o que ele fala aí? Mas a todos quanto receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, João faz questão de mostrar aqui que só tem uma forma de você se tornar filho de Deus. Você crendo no nome de quem? De Jesus. Isso quer dizer, então, que aquela ideia que as pessoas falam que todos os caminhos vão te levar a Deus, não é verdade. Que todo mundo é filho de Deus, também não é verdade. Porque aqui ele está falando, só tem uma forma de você se tornar filho de Deus, quando você crê no nome de Cristo. Esse é o único meio que Deus estabeleceu para se tornar filho. Fora dessa perspectiva, não tem como você se tornar filho de Deus. Então você só se torna filho de Deus a partir do momento que você crê em Jesus. E isso é o quê? Pela fé. Não tem outro caminho. É por isso que no 13, então, ele vai cortar todas as possibilidades de uma pessoa alcançar a salvação e se tornar filho na perspectiva que o mundo crê. Veja só. Ele fala, os quais não nasceram do sangue. O que ele quer dizer? Que a salvação não é hereditária. Não é porque fulano é filho de um crente que vai ser crente. Não é. Tem, obviamente, né, aquele ditado que fala, filhinho de peixe, peixinho é. Mas na perspectiva cristã, filhinho de crente não é crentinho. Isso quer dizer, então, que a ideia de você ser salvo por hereditariedade não existe. Não é porque, por exemplo, a Naomi é nossa filha, filha de pastores, líderes. Mas, independente disso, ela vai precisar, ela mesma, se chegar a Cristo. De que forma? Crendo nele, professando a fé nele. Ela não será salva por nosso intermédio. Não tem como, não é hereditário. Aí prossegue. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, isso aqui não é pessoal, também. O homem por si só não pode alcançar a salvação. Não tem como alcançar a salvação. Né? E muitos creem nisso. Não, eu sou salvo. Se você perguntar no mundo e falar, você vai para Deus? Vou. Aí eles vão falar, por que você vai? Não rouba, não mata. Então eles acham que eles podem ir para o céu através do seu próprio mérito, do seu próprio esforço. Mas o texto está falando aqui, os quais não nasceram do sangue, não tem como se tornar filho por meio de hereditariedade, nem da vontade da carne, ou seja, o homem em si não tem como por si só conseguir também a salvação, e aí prossegue, nem da vontade do homem, ou seja, o homem também não pode declarar que fulano ou beltrano vai ser salvo, ou se tornou filho. Eu te decreto filho de Deus, eu declaro que você é um salvo. Você não pode fazer isso. Nós não temos poder para tornar ninguém filho. Mas ele prossegue falando então, ele fala, os quais não nasceram do sangue, não é hereditário, nem da vontade do carne, ou seja, o homem por si só não tem como fazer, e nem da vontade do homem. Então você não pode declarar o outro, por meio de você, um salvo, mas de Deus. Só Deus pode fazer isso. Essa é a ideia do texto. Só Deus pode salvar, só Deus pode tornar alguém filho dele. Então não existe nenhuma possibilidade da pessoa se tornar filho de Deus por outro meio. Não existe. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas pensam, né, que filhinho de crente é crentinho. Não é.
É por isso que os filhos têm que ser levados a Cristo. É por isso que o homem não pode achar que por si só ele vai conseguir se achegar. Também não chega. E muito menos você ser o intermediário para levar alguém à salvação. Também não vai ser possível. Então a salvação é o quê? Somente pela fé. Só Deus pode fazer isso através da obra de Cristo. E é isso que ele está falando. Por isso que você precisa crer no Filho para ser filho. Para você crer em Cristo para se tornar filho e ser salvo, né? E o 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse aqui é o maior milagre que Deus fez. Você já imaginou, irmão, Deus se fazer carne? Né? Se tornar humano? A gente olha para a pessoa de Deus como um Deus grandioso, né? E Deus de fato é. Mas como que é isso? Como que isso é possível? Deus se fazer carne, se tornar um feto, nascer. Você já parou para ver? Esse é o maior milagre que existe. De Jesus fazer isso. Né? Deus fazer isso através da pessoa de Cristo. E ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu fico imaginando o privilégio dessas pessoas que puderam caminhar com Cristo. De poder ter visto assim, face a face, o Deus encarnado. Coisa que talvez todos nós desejaríamos de alguma maneira, mas não tivemos essa oportunidade. Vários profetas também quiseram, mas não tiveram, né, essas oportunidades, patriarcas. Mas a gente vê assim que aqueles que tiveram com Cristo puderam ver esse Deus encarnado na pessoa dele. Por isso que Jesus fala para Filipe, Filipe fala, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, como assim, Filipe? Eu estou tanto tempo com vocês, como assim você pede para mostrar-nos o Pai? Você não entende que quem me vê o Pai, e quem vê o Pai vê o Filho? Eu e o Pai somos um. Então é o Deus encarnado. Ele estava ali cheio de graça e de verdade. E, irmãos, quando fala que é cheio de graça, a gente vê assim que realmente quando nós olhamos para a vida de Cristo, você vê essa ação graciosa da parte de Deus. Essa manifestação. Imaginou se Jesus viesse cheio de justiça? A gente estava perdido. Mas ele veio cheio de graça, favor imerecido. Ele amou a adúltera que tinha que ser apedrejada até a morte. Né? Ele perdoou Pedro, que negou ele 3 vezes na cara dura. E Jesus, a palavra de Deus fala claramente que aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Mas Jesus agiu com misericórdia. Ele age com misericórdia, irmãos, em todas as áreas que envolvem a nossa vida. Se a gente for perceber, olha, se Deus viesse com justiça nesse sentido, só com justiça, a gente estava perdido. Porque todos nós somos falhos, todos nós cometemos coisas que não agradam a Deus. Imagina se se Jesus tivesse vindo cheio de justiça, a gente estaria perdido. Mas ele veio com graça, favor imerecido. E de verdade, e fala que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Nele nós vemos que Deus ele é exaltado por meio da pessoa de Cristo. Jesus é a manifestação clara da presença de Deus. Assim como no Velho Testamento as pessoas conheciam, eram levadas à pessoa de Deus por meio dos profetas. A Bíblia fala em Hebreus que nos últimos tempos Deus se revela por meio do Filho. E ele é a manifestação da glória de Deus, dessa graça, desse favor imerecido. E a gente precisa de fato sermos gratos ao Senhor por tudo isso que ele fez e tudo isso que ele tem feito e continuará fazendo. É por isso que João, então, ele mostra claramente essas ações para provar, usando todas as argumentações, que Jesus aqui é Deus. Mostra como Deus Criador, mostra também o testemunho de João, que ele prepararia o caminho para a manifestação do Messias. Ele está falando que essa preparação foi justamente para que Cristo se manifestasse, porque ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus. Fala que ele que é essa luz que transforma, que muda, que ilumina, que prevalece sobre as trevas, porque ele faz isso mesmo. Aonde Jesus chega, ele muda todo o conceito, toda a história, toda a vida de uma pessoa. Quer mudança? Leve as pessoas a Cristo. E você vai ver que em Cristo muda. Com certeza muda. Né? A gente vê essa ação graciosa, porque o único que pode nos tornar filho é Deus. E esse Deus é o próprio Cristo, se você crê nele.
E assim a gente vai vendo essas manifestações todas acerca, né, de Deus através da pessoa de Cristo, e que prova que de fato Jesus é esse Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é aquele que veio da parte do Pai para mostrar todas essas verdades, e João só tem a tendência de apenas mostrar essas argumentações e provar que de fato ele é o que de fato ele mesmo declarou ser. E aí eu finalizo, né? Usando, eu esqueci o nome desse teólogo, mas ele é bem conhecido. Ele fala que de Jesus você pode só ter 3 perspectivas de possibilidade acerca dele. Primeiro, ou Jesus era um mentiroso, porque ele falou coisas que não era verdade. Ou Jesus era um lunático, louco, porque pensava ser algo que ele não era. Ou nós temos a terceira opção. Ele de fato é Deus, né? E o que Jesus falou é verdade. E óbvio que para nós, cristãos, nós cremos na terceira. Que Jesus realmente é aquilo que ele disse ser. É o Deus. É o Filho de Deus. É o Messias. É o Cristo. É o Salvador de todo homem que crê nele, né? E que a gente possa sempre ter isso na nossa mente e seguir dentro dessa perspectiva e crer que o Senhor, de fato, é isso aí mesmo. E João faz questão de mostrar, Jesus é Deus, e nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar, queridos.